Você por ouvir falar, hoje meus olhos te veem, né? Coisa boa. Deus te abençoe, André. Esse mês Deus me deu uma missão. De uma hora para outra as mensagens começaram a chegar. E eu recebi alguns convites para estar ministrando a palavra do Senhor. É o que eu amo fazer, é pregar a palavra. Todos os dias, sem exceção, eu estou me debruçando sobre a Bíblia. Se não sobre a Bíblia, sobre algum texto que eu recebo como tema para pregar em determinada festividade, eu estou lendo um devocional ou me debruçando sobre um livro. É um desafio muito grande ser pregador. É um desafio muito grande buscar em Deus uma palavra para ministrar ao coração da igreja. É meio caminho andado quando nós recebemos um convite para pregar e os anfitriões da festa, eles nos dão um tema. Por que é meio caminho andado? Porque eu não vou precisar queimar as pestanas perguntando a Deus o que é que Ele quer falar com a igreja e ter uma palavra que arda no meu coração. Se o tema que a direção da igreja escolheu foi dado ao pregador, ele deve ser fiel ao tema, porque os líderes da igreja conhecem a necessidade dela, mais do que aquele que vai pregar a palavra. Quem prega a palavra, ele deve entender que quem conhece a necessidade da igreja é Deus, e conseguir em Deus ser sensível ao ponto de ouvir a sua voz, entender o que o texto diz e passar ao coração dos irmãos é um desafio muito grande. Se você não é pregador, se você não é pregador, talvez você não me entenda, mas se você é pregador e se dedica a isto, você vai concordar comigo do desafio que é preparar uma mensagem, por mais simples que seja, para levar ao coração da igreja. E quando se trata de um texto muito pregado, nós nos perguntamos o que mais Deus tem para falar com esta igreja dentro deste texto. Não é Deus que conhece e sabe a necessidade da igreja? Se esse foi o tema escolhido, Deus ainda tem algo a mais para falar com a igreja, sendo a Bíblia um rio profundo e sem fundo. O pregador que mergulha nela, dependendo do Espírito Santo, sempre em seu coração Deus vai lhe falar algo para falar com aquela igreja. O capítulo 6, especificamente, o versículo 3 do livro de Neemias, é um desses textos muito escolhidos para festividade de igreja. É muito escolhido, deve ser muito escolhido, porque ele prepara uma igreja para o antes, o durante e o depois. É só depois de andar alguns quilômetros que você viu como foi importante o antes, tudo aquilo que você passou e tudo aquilo que você enfrentou para ser aperfeiçoado por Deus, e aquilo o que você faz na obra ser feito com excelência. Depois você entende que o antes foi importante. Durante o processo você não percebe o que Deus está fazendo, mas depois que você anda algumas léguas, você vai sentindo o que Deus ele está fazendo. Você vai sabendo das prioridades, você vai sabendo dividir as coisas, você vai sabendo e entendendo quem você é. Você passa a ter um sentimento. Esse sentimento é de total dependência. Aquele que busca a Deus, ele permanece com o seu ego inflado, ele deve estar buscando a Deus da forma errada. A cruz de Cristo, ela quebra o orgulho do homem.
quanto mais nós nos aproximamos da cruz de Cristo, sendo o espelho perfeito, nós saberemos um tanto que nós somos falhos e precisamos entender que não é por nós, é por Ele. Você a quem Deus chamou e confiou uma obra, não é por você, é pela obra e por vidas. Neemias, em todo o seu livro, em todo o seu esforço, ele não pensou em si mesmo. Neemias não fez nada a ponto de pensar em si mesmo. Desde o primeiro momento, Neemias, ele pensa no povo e na sua pátria. O que move Neemias em orar pela condição de Jerusalém e pelos seus irmãos que estavam em um estado de destruição foi a tristeza que motivou Neemias a orar pelos seus irmãos e ir até Jerusalém para reconstruir os muros. O lugar onde ele estava lhe dava uma estabilidade financeira, econômica, social, emocional muito boa. Para que comprar uma briga que não é minha? Se eu não errei ao ponto de ser castigado por Deus como toda a nação foi, eu devo ficar no meu lugar. O que motivou Neemias? Qual foi o combustível que fez Neemias orar? Apenas o amor pelos seus irmãos e o amor pela obra. No capítulo 5, versículo 19, Neemias, ele corrige os príncipes e os magistrados de Judá, porque eles estavam sugando o povo, eles estavam subjugando o povo, e Neemias deixa claro: eu que me disponibilizei, estou doando a minha vida pela vida da nação e pelo bem de Jerusalém, não estou usurpando nenhum deles, pelo contrário, eu estou tirando do meu para poder ajudá-los. Eu não posso permitir que vocês façam isso. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, ele disse que estava se gastando e se deixando gastar. Pelo quê? Por almas e pela obra. Paulo era fariseu, estava bem estabilizado, ora chamado por Deus no caminho de Damasco e não tendo para onde correr. Em Atos capítulo 20, versículo 24, ele chega a afirmar: em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Paulo abriu mão de tudo o que era seu e disse para quem quisesse ouvir: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo abriu mão de tudo o que era seu por um bem comum. E que bem era este? Vidas, almas, pessoas, gente e um lugar que era Jerusalém, o lugar aonde Deus colocou o seu nome. Paulo ora, trabalha e Deus dá o crescimento. Neemias orou, trabalhou e viu o crescimento, viu tudo acontecer, viu as coisas voltarem à sua normalidade, mas sempre esteve atentos, mantendo o povo, a obra, a igreja, para não ter infiltrações de inimigos que têm o objetivo de destruir a obra. Toda a tentativa do inimigo é parar quem faz a obra, para parar a obra. É uma noite de estudo. Eu preciso fazer você pensar. Ele tinha a sua vida estabilizada
e ele abriu mão de tudo. Aos Filipenses, Paulo disse: eu estou disposto a oferecer a minha vida por libação, por sacrifício, pela fé de vocês. Calma, Paulo, respira fundo, porque já houve alguém que morreu na cruz por essas pessoas, assim como Cristo morreu pela igreja. Paulo estava disposto para manter a fé dos seus irmãos firmes, morrer pelo amor do evangelho. Não é qualquer um que está disposto a fazer isto. Todas as vezes que Paulo chegava numa igreja, pregava a palavra, colocava um líder, ele colocava com uma preocupação. Pergunte qual? O inimigo vai tentar minar a igreja. Toda tentativa que o diabo ele tinha de atrapalhar a obra era de fora para dentro. O diabo mudou a estratégia e agora ele está tentando fazer de dentro para fora. Jesus disse: em mim Satanás não encontrou ocasião alguma. Jesus disse: em mim Satanás não encontrou ocasião alguma. Quando o diabo não encontra ocasião em Jesus, ele vai procurar pessoas que dão brecha para que o diabo encontre ocasião e mine a obra, não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. Isto é conhecido como a estratégia da quinta torre. Que estratégia é essa? Um certo general, ele foi perguntado pelo seu soldado, pelo seu subalterno: o que nós faremos para vencer este reino? Haja vista, pastor Marques, que aquele reino, dentro dessa história, ele nunca havia sido invadido e vencido por reino e exército algum. O general olhou para o seu soldado e falou assim: nós vamos usar a estratégia da quinta torre. E que estratégia da quinta torre é essa? Nós vamos infiltrar alguém dentro deste reino, e de dentro para fora ele vai mandar as informações, e nós vamos conseguir minar até vencer este reino. Satanás, ele está operando desta forma, e nós não estamos percebendo. Ele mudou a estratégia. Não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora. É os de dentro da casa, é os de dentro da obra, é os de dentro do país, é os de dentro de Jerusalém, é os que estão em cima do altar, é os que estão sentados entre os jovens, entre a comissão e na igreja, que neles o diabo tem encontrado ocasião para minar, para pesar, para dividir, para embaraçar, e como consequência disso, destruir e parar com a obra. Não conseguimos vencê-lo, então vamos nos aliar a ele. O que foi que Sanbalate, Tobias e Gesem fizeram? Capítulo 6, versículo 3 é a resposta. Neemias é uma proposta. Se nós não conseguimos vencer Neemias, se não conseguimos parar a reconstrução do muro, se não conseguimos parar a obra de fora para dentro, vamos colocar alguém lá dentro para minar de dentro para fora. Satanás mudou a estratégia. O que Sanbalate e Tobias estão dizendo é: vamos se aliar com ele. Quando nos aliarmos com ele, em seguida nós dominaremos tudo. O que o diabo quer? Ele quer estabelecer um ponto de apoio dentro da igreja. Olhe para mim, por favor, porque isto é muito sério. O diabo quer estabelecer um ponto de apoio dentro da igreja, dentro do ministério, porque assim vai ficar mais fácil para ele enfraquecer o povo e fazer aquela obra enfraquecer. Se você não consegue ver Satanás, ele está
agindo às escondidas. Mas, na verdade, Satanás, ele nunca consegue fazer as coisas às escondidas com êxito. Ele sempre deixa um rastro das suas pegadas sujas. Ele sempre deixa um rastro das suas marcas sujas. O que o diabo faz sempre fica aparente. Por quê? Porque vai de contra, porque nega o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina. Nós, líderes, devemos identificar o que o diabo tem tentado fazer para fracassar a obra e ser incisivo contra o trabalhar do inimigo. Tem uma frase perfeita que diz: se você não é capaz de suportar o calor, fique longe do fogo. Se você não entendeu para o que Deus lhe chamou, era melhor você não ter aceitado o cargo e ter ficado em casa. Se você não é capaz de suportar o calor, fique longe do fogo. Era melhor ter ido para o shopping, era melhor ter ido para o cinema, assistir cara de um e focinho do outro que está em cartaz aí, não sei. Era melhor ter ido para Dubai, ficar na beira da praia com a perninha estendida, tomando água de coco. Mas se veio para a obra, veio para o fogo, e fogo não queima fogo. Certa feita perguntaram para um determinado pregador o que nós devemos fazer para avivar uma igreja. Ele disse: coloca uma fogueira num altar. Se tiver fogo no altar, tem fogo na igreja. Se aleluia, estou sentindo graça para pregar. Se quem Deus chamou, ele entende que a obra é incisiva, que não podemos alisar a cabeça do bode, antes pegá-lo e colocá-lo para fora do curral. Deus lhe dará coragem, Deus lhe dará força, Deus lhe dará autoridade. Para quê? Para aquilo que se levanta contra a sua vida e quer lhe fazer mal por fora e quer lhe fazer mal por dentro. Porque o que quer lhe fazer mal por fora, Jesus lhe dará autoridade para pisar na cabeça. E o que quer lhe fazer mal por dentro, nada, nenhum mal algum lhe fará. Disse Jesus. Jesus levantará Neemias, que tem força, que tem coragem de olhar para os inimigos e dizer: eu não farei acordo com você. Jesus levantará Neemias, que olhará para a cara de Sanbalate e de Tobias, vai pegar ele pela beca e vai dizer: vai para o quinto, para o sexto dos infernos, mas aqui você não vai ficar, e a obra crescerá. Pega na mão de alguém perto de você, com carinho e com respeito, e diga para ele: Deus lhe dará autoridade para um bem comum. Diga para ele: é a obra, é vidas, é amor por almas, é amor pela igreja. Se não entende isso, está no lugar errado. Se não entende isso, está no lugar errado. Se não entende isso, está no lugar errado. Já não bastam as pressões do inferno. Precisamos lidar com gente que não tem a mínima noção do que um líder enfrenta. Além das lutas externas, agora os líderes estão tendo que enfrentar as lutas internas. O líder, ele luta para manter um ambiente saudável, tanto emocionalmente como espiritualmente, principalmente espiritualmente. O líder, ele luta para que quando as ovelhas, ela chegue, ela encontre um lugar
de paz. Por quê? Porque ovelha não bebe águas em lugares turbulentos. O salmista no Salmo 23, verso 2 disse: guia-me mansamente às águas. Ovelhas ficam distantes de lugares turbulentos. Quem gosta de lugar bagunçado e agitado é bode. O líder tem o desejo que os seus liderados sejam pessoas apaixonadas por aquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque não é pastor que gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. Logo, não é apenas responsabilidades dos líderes de manter uma igreja saudável. A responsabilidade é minha e sua, para que eu não segure essa batata quente sozinho. Olha para quem está perto de você de uma forma didática e diga para ele: a responsabilidade é minha e sua. Diga para ele: não fala mais alto, a responsabilidade é minha e sua. Diga para ele: é minha e sua. Manter a paz, manter o amor, manter a tranquilidade, um ambiente fervoroso, um ambiente cheio da glória e da presença de Deus. Não fui eu quem acendi a fogueira, mas isso não quer dizer que eu não tenho que ajudar para manter o fogo aceso. Se eu pensar, Lucas, que não fui eu quem acendi a fogueira, então não é minha responsabilidade manter o fogo aceso. Quando o meu líder não puder colocar lenha, a fogueira logo se apagará. Se ela não se apagar, o fogo estará em uma temperatura que não será suficiente para manter o ambiente aquecido. No capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega em Malta, Paulo logo vai pegar madeira para que o fogo da fogueira aumentasse. Se Paulo pensasse que a fogueira não foi acesa por ele, ele não teria alimentado o fogo da fogueira. Mas Paulo entende que ele planta, que Apolo rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Não fui eu quem acendi a fogueira, mas eu vou colocar lenha para que o fogo da fogueira continue crescendo. Foi o pastor Marques, foi a Adriana que acendeu a fogueira. O pastor Romero tem o dever de colocar lenha na fogueira para que o fogo continue aumentando. Não foi o pastor Marques e a Adriana que acendeu a fogueira, mas a dirigente do ciclo de oração, a dirigente dos jovens, deve colocar lenha no fogo para que o fogo continue queimando, porque enquanto o fogo continuar queimando, vidas permanecerão sendo impactadas pela obra de Deus. Se você não entende isso, você está no lugar errado. Jesus está procurando Neemias que esteja disposto a reconstruir, a restaurar, a tapar as brechas, a alimentar, a acender fogueira e fazer o fogo da fogueira continuar aumentando. Vou falar algo muito sério. Deus lançará fora o escarnecedor e aquele que contende. Deus vai fazer cessar a questão da vergonha. O proverbista em Provérbios capítulo 22 verso 10 disse: Deus lançará fora. O esca não quer fazer o fogo aumentar, mas quer fazer apagar. Deus vai te lançar fora, porque o machado está colocado na raiz e só Deus tem poder de arrancar o joio, porque se eu arrancar o joio, o trigo morre. Mas Deus, ele é cirúrgico. Ele arranca o joio sem matar o trigo. E
ele vai pegar o trigo o joio pela raiz e vai dizer a ele: não quer acender o fogo, mas esse fogo você não vai apagar. Levanta a mão para receber essa palavra. As serpentes morrerão queimadas na fogueira de Malta, mas o fogo da fogueira permanecerá ardendo, e que o fogo arderá. Estou sentindo graça, Lucas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu não faço parte dessa igreja evangelista. Lá na tua igreja, Jesus vai pegar os escarnecedores e os contendeiros que não faz e atrapalha, que não ora e atrapalha, que não prega e que atrapalha, que não evangeliza, e Deus vai tirar quem está impedindo o crescimento. E a obra vai crescer, 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 vai crescer. Pega na mão de alguém perto de você e diga para ele: Deus, fortalece as tuas mãos hoje. Levanta as duas mãos no terceiro andar e fala: Deus, fortalece as nossas mãos. Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, está liberado. Quem não tem nada, coloca a mão no bolso para fingir que tem alguma coisa. Mas quem veio para adorar, só quem tem lenha para colocar, só quem tem pá na mão, só quem tem colher de pedreiro, só quem tem lança, coloca lá em cima a tua adoração e aumenta o volume. Deus fortalecerá as tuas mãos. Deus fortalecerá as tuas mãos. Deus fortalecerá as tuas mãos. Porque para o crescimento, Deus fortalecerá as tuas mãos. Os inimigos de Neemias estão querendo atrapalhar o crescimento da obra com as mesmas estratégias. Antes dos muros, o templo foi reconstruído. Antes do templo, a base do templo foi reconstruído. Zorobabel, Josué e Esdras, Zacarias, Ageu e Malaquias, profetas contemporâneos que viveram ali um pertinho do outro, foi quem profetizou acerca do templo, acerca dos muros, acerca da restauração. Foi quem ajudava Neemias, foi quem ajudava Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote. E qual era a estratégia dos inimigos? Era a mentira. Eles diziam que iriam dizer ao rei que eles estavam querendo se rebeliar contra o império e se fazerem reis. Na reconstrução do templo, isso funcionou. E eles pararam de trabalhar. E a obra ficou embargada por 16 anos. Imagina, Adriana, 16 anos a obra do templo parada. Templo é convite para Deus se manifestar. A ideia do tabernáculo não foi do homem, foi de Deus. Disse Deus a Moisés: e farei um tabernáculo para habitar no meio do povo. Eu lhe pergunto e me responda: o diabo quer que Deus se manifeste no meio do povo? O diabo queria uma igreja aqui? Não, de esquina, ao beco da Marinete, ao beco do Linguão, aonde vidas serão alcançadas, perto da maior favela de Rio Doce, aonde vocês sairiam evangelizando e ganhando almas para Jesus, aonde vidas foram impactadas e já estão aqui sentadas, formando. O diabo querer que isso acontecesse? É claro que não. O que ele vai fazer? Ele vai atrapalhar com mentira, com calúnia, com contenda, com disse-me-disse. O diabo estava tentando de fora para dentro, com governo, com políticos, com líderes de bairro, mas não conseguiu fazer nada.
O que o diabo quer fazer agora? Vamos tentar de dentro para fora. Até igrejas têm se levantado contra igrejas, contra portas que Deus abre para pregar, contra obras que Deus abre para pregar o evangelho. O diabo não conseguiu parar as boas novas. Estamos aqui 1 ano de igreja. Levante a mão para adorar por isso. E o que o diabo quer fazer, meu jovem? O diabo agora quer minar de dentro para fora. E quem não está vigiando e tem vida dupla, na igreja é uma coisa, em casa é outra, na igreja é uma coisa, na rua é outra, no altar é uma coisa, em casa é outra, não está vigiando, e o diabo está achando ocasião nisso e quer parar a obra. A primeira vez o diabo conseguiu, mas quando Ageu veio com uma palavra na boca: até quando estarei vós na casa estocada, confortável de vocês, e a obra de Deus estará aí, às baratas. Aí se levanta Zorobabel, Ageu e Josué. Deus vai levantar Zorobabéis. Estou sentindo graça, Deus vai levantar Neemias, Deus vai levantar Esdras, com a pá na mão, com a espada na outra, para a obra continuou de pé. O templo foi reinaugurado, e disse Deus na boca de Ageu que a glória desta última casa, no templo de Salomão tinha ouro, tinha prata, tinha mármore, tinha cristal, e no templo de Ageu só tinha um teto e madeira e tijolo, mas a glória, pega na mão de alguém, porque vai vir 2 anos, vai vir 3 anos, e daqui para frente a glória será maior, a unção será maior, a presença de Deus. O diabo não vai conseguir parar essa obra, porque a mão de Deus está cingindo as tuas mãos, e a mão de Deus é a sua ferramenta de trabalho. A mão de Deus é a sua ferramenta de trabalho, e a mão de Deus é sobre a sua mão. O inimigo tentou parar as mãos de Neemias, mas ele não sabia que a mão de Deus era sobre a mão de Neemias. Capítulo 6, versículo 9, Neemias disse: porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Aí Neemias ora: agora pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. O que o diabo não sabe, talvez saiba, mas ele é meio doido da cabeça. É que o diabo parece que não tem juízo, irmão. Ele quer vir contra Deus. Mas em Isaías 49, versículo 16 diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Isaías 41, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Isaías 40, 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Isaías capítulo 14, versículo 26 e 27. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor determinou. Quem, pois, o invalidará? Levanta a mão para adorar. E se a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Êxodo capítulo 3, versículo 20. Deus com a sua mão feriu os egípcios e tirou Israel com mão forte do cativeiro. Números capítulo 11, versículo 23 diz: porém, o Senhor disse a Moisés: teria a minha mão encurtado, agora verás a minha palavra se cumprir. Eita, que
que a mão de Deus é forte no céu e na terra. Isaías 59, versículo 1, a parte A diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. No mesmo capítulo 59 de Isaías, versículo 3, o profeta disse: as mãos deles estão contaminadas de sangue. No versículo 10, a Bíblia diz que eles andavam de meio-dia apalpando as paredes com as suas mãos para tentar ficar de pé, mas devido ao pecado eles caíam, enquanto a mão deles estão sujas de sangue. A mão de Jesus verteu sangue na cruz do Calvário, e é por isso que nós estamos de pé. Quando é que uma igreja permanece de pé? Quando se humilha debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Levanta a mão para receber essa palavra. As mãos que começou esta obra é a mesma mão que vai concluir a obra. Pega na mão daqui perto de você e balança ele para dizer: a mão que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. A mão que começou, não é a mão do pastor Marques, não é a mão de Adriana, é a mão de Deus sobre a mão do pastor Marques, é a mão de Deus sobre a mão de Adriana. Olha para alguém que está perto de você e fale para ele: não é você, não é a sua força, é a mão de Deus. Só quem tem glória para dar, só quem tem mão para levantar, só quem tem aleluia na boca, ele dá força às tuas mãos hoje, ele aperfeiçoa o teu braço hoje, ele pega nas tuas mãos hoje para te dizer: eu fortalecerei as tuas mãos. Vai continuar, vai permanecer. Não vai, por quê? Porque a mão de Deus, mas eu estou fraco, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Mas estou pensando em parar, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Para quê? A excelência do poder seja dele, seja dele, seja dele, e não nossa. Deus está estruturando você. Minha cantora Adriana, aquele hino, quem começou a boa obra, vamos cantar ele, por favor. E eu concluo. Olhe para mim enquanto ela coloca o hino para ela cantar. Cantora Adriana. Deus está aperfeiçoando as obras das suas mãos. Deus está aperfeiçoando a obra das suas mãos. Estou sentindo a graça de Jesus aqui. Os inimigos olharam e falaram assim: esse muro não é nada. Se uma raposa passar, derruba. Eita, assim de graça. E raposa aqui está falando de peso. O que o inimigo está dizendo é: essa obra está tão mal feita que se uma raposinha leve passar, o muro cai. Salomão, no livro Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15, ele diz que as raposinhas fazem mal à vinha. A Bíblia é muito interessante. O pregador, ele é uma bênção, né, cantor? Aqui, Lucas, Sambalado está virado no meio de coentro, o fio da peste. Se passar uma raposinha aí, derruba. Aí o amado fala para a amada, em cantar em Salomão: se uma raposinha andar aqui, vai comer e fazer mal à vinha. Mas o que ele não sabe é que Deus marcou um encontro com essa igreja, com quem veio,
Para dizer, eu estou dando força e cinge das mãos do meu povo. Porque a força, que é para quem está ligado. Porque a força que Deus deu para Sansão, Deus está te dando hoje. Porque uma raposa poderia derrubar o muro. As raposas comiam e destruíam a vinha. Mas Sansão pegou 300 raposas, amarrou tudinho pelo rabo e tacou fogo na seara dos filisteus. Pega na mão de alguém perto de você e diga para ele, a seara dos filisteus é que vai queimar, mas a obra vai continuar crescendo. Fica de pé comigo. Abraça alguém perto de você e diga para ele, a seara dos filisteus vai queimar. Abraça ele, fala para ele e para ela, a seara dos filisteus vai queimar, mas a obra vai crescer. Deus está atacando fogo no rabo da raposa. Deus está atacando fogo na seara dos filisteus. Deus está queimando o rabo da raposa. Recebe força, recebe graça, Sansão. Recebe graça, Neemias. Oh Deus, cobre minha esposa com teu sangue, Jesus. Oh Deus, abra a boca para adorar, meu irmão, porque a obra vai crescer, vai continuar. Só quem tem glória, abra a boca para adorar. Abra a boca para adorar. Oh, querer minha fé roubar, dizendo, você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a canta a história da igreja. Abra a boca para adorar, irmão. Fecha o olho. Só quem é daqui é que vai sentir isso. Ouvi. Olha aí, pastor Marcos. A voz de Deus pra cá. Aleluia. Dizendo, filho, esse é o fogo e agora eu vou falar. Você se esqueceu, eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a obra, esse é o padrão. Recebe graça aí, Lucas, meu irmão. Recebe graça, juventude. Porque essa mocidade vai crescer. Essa comissão vai prosperar. Deus vai fazer esse altar florescer. Com homens comprometidos com a palavra de Deus. Deus vai trazer homens que são ligados. Porque tem alguém distraído por aí. Deus vai levantar uma igreja compromissada com a obra e com vidas. Deus vai levantar, pastor Marcos. E depois foi embora. Fica mais fiel. Fica fiel é Deus. Ele não falha. Que não falha. Não tarda. Mas sempre chega na hora exata. Recebe graça. Recebe renovo aí, rapaz. Porque ele zela com sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar esta linda obra que ele começou na tua vida. E você vai cantar. Estenda as mãos pro céu. Estenda as mãos pro céu. As duas. Quem começou? E canta. Porque na letra desse hino desce renovo. Na letra desse hino desce força. Na força da letra desse hino desce. Ele cinge. Ele coloca
a mão dele sobre a tua. Não tenha medo, cante, pregue, ore, faça obra, porque Deus te usará, Deus te levantará, Deus te aperfeiçoará. Recebe em nome de Jesus. Receba 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 em nome de Jesus. Receba. 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 Receba em nome de Jesus. Abra a boca, igreja. Abra a boca, altar. Abra a boca. Porque Ele te renova. Ele te dá graça. Ele te dá força. Ele te enche. Ele está repreendendo os Sambalates, os Tobias e Gesem. O espírito de contenda está caindo por terra hoje. Porque o Espírito de Deus, a mão forte do Senhor, que ninguém pode fazer voltar atrás, está dando graça a essa juventude, a essa comissão, a essa igreja. É a mão de Deus, é a mão de Deus. Recebe em nome de Jesus. Deus vai desmascarar os Sambalates e Tobias.